Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon e esse aqui é o segundo episódio, digamos assim, dessa série que eu estou fazendo de filosofia no Enem agora em 2022. Então essa é a parte 2. A primeira parte eu falei sobre os pré-socráticos, né, sobre a origem ali da filosofia, e hoje a ideia é falar sobre alguns outros autores que são os três principais autores da filosofia antiga e que costumam ser muito abordados em provas em geral de filosofia, também nas provas do Enem. Tá? Então a ideia aqui é ajudar você, não tem como cobrir todo o conteúdo de filosofia, digamos assim, né? Mas a ideia é tentar ajudar você no sentido de mostrar algumas coisas que são essenciais, tá bom? Então, hoje a ideia é falar sobre Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses três filósofos, como eu falei agorinha, são os principais filósofos ali da antiguidade, né, da filosofia grega. Então, cada um deles, à sua maneira, tem uma contribuição muito única. O Sócrates, especificamente, ele não deixou nada escrito, mas ele produziu uma influência muito grande em outras pessoas, inclusive no seu principal discípulo, que foi o Platão. E o Platão, esse sim, deixou uma série de diálogos, né? Escreveu uma série de diálogos, alguns guardando, digamos assim, as ideias do mestre, e em outros que ele desenvolve as próprias ideias. E ele, Platão, teve um discípulo que foi o Aristóteles. E o Aristóteles também deixou, né, tinha uma escola e deixou ele mesmo a sua obra, né, os seus textos sobreviveram ao tempo. Então a ideia é falar brevemente aqui para você sobre esses três autores e no final vou mostrar uma questão de cada um deles, né, questões do Enem que abordam as ideias desses três autores. Então para isso eu fiz aqui um resumo geral de algumas teses centrais que aparecem nas filosofias do Sócrates, do Platão e do Aristóteles. Então, primeiro, começando aqui pelo Sócrates. Bem, como eu falei ainda agora, o Sócrates ele não escreveu, ele não produziu uma obra específica, né? Não tem uma obra atrelada a ele, né? Como se fosse escrito diretamente por ele. A gente conhece ele por algumas coisas, né? Dentre essas coisas, por conta da influência desse principal discípulo dele, que foi o Platão. E o Sócrates, a filosofia dele começa com uma oposição direta aos sofistas. Quem eram os sofistas? Sofistas eram sábios, né? Pessoas que se diziam sábios e que vendiam uma forma de conhecimento muito específica, que era a retórica, a arte da argumentação. E eles vendiam esse conhecimento defendendo uma ideia muito específica, que é importante a gente entender porque o Sócrates combatia ela, que é a relatividade da verdade. Então eles defendiam essa ideia da relatividade, deixa eu botar aqui, da verdade. Então a verdade é relativa, ela é conveniente, ela é momentânea. Uma frase bem famosa de um sofista que vai defender isso vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, aquilo que existe para a gente e existe numa circunstância muito específica. Então essa tese que os sofistas defendiam e é contra isso que o Sócrates se coloca, defendendo, ao contrário da relatividade da verdade, defendendo uma verdade única. Então existe a verdade mesmo, existe uma ideia de virtude que é comum, existe uma noção de bem que é universal, existe uma ideia de beleza que é universal. O Sócrates vai defender essa perspectiva. E para isso ele vai utilizar um método que é a maiêutica. A palavra maiêutica significa parto. O Sócrates ele era filho de um artesão e de uma parteira. E ele vai contar que, conversando com a mãe dele, ele entende mais ou menos como funciona o conhecimento, por uma analogia com aquilo que a mãe dele fazia. Ele vai dizer que a parteira não é ela que faz a criança nascer, mas ela cria condições para que o processo do nascimento ocorra naturalmente. E ele vai entender que o caminho do conhecimento é similar. Ou seja, não é quem ensina, no caso, vamos pensar o próprio Sócrates. Ele não vai pegar uma ideia e empurrar na cabeça de outra pessoa. Na verdade, ele vai criar condições para que o processo do conhecimento ocorra naturalmente. Ou seja, as ideias nascem com a gente, elas estão com a gente. Então, é de dentro para fora, existem ideias inatas. Então, o Sócrates vai defender essa perspectiva e ele vai utilizar esse método para proporcionar essa perspectiva de extrair o conhecimento verdadeiro. Né? Essencialmente, essa tese aí que ele vai argumentar. E aí tem o principal discípulo dele, como eu falei ainda agora, que é o Platão. O Platão, esse sim, né, acabou produzindo uma obra, né, escreveu muito, escreveu inúmeros diálogos, sobreviveram, tinha uma escola que era a Academia, e nessa escola ele produziu uma obra e essa obra sobreviveu, chegou, né, pra gente. Essa obra existe ainda hoje, né, tá disponível para a gente poder acessar, discutir, debater as ideias dele.
E o Platão, ele vai defender essas ideias que ele tinha, argumentando em relação a alguns aspectos específicos, né, do ponto de vista do conhecimento. A primeira coisa, talvez, que seja importante destacar, né, que o Platão vai abordar, é essa noção de uma teoria das ideias, ou teoria das formas, como a gente vai ver às vezes, né? A gente pode ver teoria das ideias ou teoria das formas. A teoria das ideias pressupõe uma divisão entre dois mundos. Ele vai partir dessa ideia, dessa perspectiva de que a gente vive numa realidade que ela é dupla. Então, a gente tem dois mundos. A gente tem um mundo sensível, que é sensível aqui de sentidos, é tudo aquilo que a gente pode perceber, que a gente pode ouvir, tocar, né, ver, enfim, tudo aquilo que está ligado aos sentidos. E tem um mundo que é um mundo inteligível, que é um campo abstrato que a gente não acessa facilmente como esse mundo sensível. Como a gente olha o mundo sensível o tempo todo, a gente pressupõe que ele é a própria verdade. E aí vem uma tese que é bem famosa dele, utilizada dentro de um mito que ele cria, que é o mito da caverna, que certamente você conhece. Então, as pessoas que estão presas na caverna, vendo sombras, elas estão presas no mundo sensível, achando que aquilo é verdade. Mas a verdade está lá fora, no plano do inteligível. Então, para tudo que existe aqui no mundo sensível, tudo que você pode ver, tocar, perceber, existe... Tudo isso é uma cópia imperfeita de algo que existe como ideia perfeita no mundo inteligível. Então, a verdade ela está longe, digamos assim, né? Ela não está tão imediata quanto parece. E aí o Platão vai atrelar essa noção da teoria das ideias com um caráter ético e político da filosofia. Ele vai entender que a filosofia tem essa perspectiva ético-política. Ou seja, a tarefa do filósofo não é só compreender a realidade, mas é também interferir na realidade. Isso é uma coisa também que ele herda do Sócrates. A gente divide a filosofia em pré-socráticos e a partir de Sócrates, porque também ele insere isso. Os filósofos pré-socráticos queriam entender a natureza da realidade. E o Sócrates traz o tema da ética, da virtude, né, da justiça, da ação. Então, o tema dos valores, né, de maneira geral. E aí o Platão vai entender que esse caráter ético-político se justifica numa ideia de conhecimento verdadeiro que se deve buscar. Existe a verdade e a filosofia é a área que busca essa verdade. Então, ele vai trabalhar nessa perspectiva. E aí, o próprio Platão tem ele mesmo um discípulo, que é também um filósofo, né, bem famoso e que produziu uma obra muito grande, que é o Aristóteles. O Aristóteles, ele tem uma perspectiva de conhecimento voltada inicialmente a uma crítica ao seu mestre, né, que é o Platão. Então, ele faz uma crítica ao dualismo, a essa tese que o Platão apresenta de que existem dois mundos. O Aristóteles não vai defender essa perspectiva. Ele vai negar isso, entendendo que a natureza da realidade, né, o ser, a essência das coisas, está ligado a uma noção de materialidade. Está ligado à matéria. A essência das coisas está ligada à matéria, à presença da matéria no mundo. Então, se a gente quiser, a gente pode, por exemplo, tentar entender que, por exemplo, um modelo de ciência para o Platão seria a matemática, seria um conhecimento abstrato. E um modelo de ciência para o Aristóteles seria algo para a gente hoje como a biologia, que é um conhecimento voltado para a observação. Ou seja, o Aristóteles ele faz isso que eu digo logo aqui depois, ele promove uma ideia de valorização do saber empírico, ou seja, da experiência, da matéria, diferente lá do que o Platão vai apontar, que na divisão dos dois mundos o Platão vai privilegiar, digamos assim, o inteligível em relação ao mundo sensível. E aí uma outra coisa que Aristóteles faz que é importante é essa noção de uma sistematização do saber. Ele vai promover essa ideia de uma separação entre as ciências, entre entender, tentar classificar, né? Entender a classificação da ciência. Ao mesmo tempo, ele vai desenvolver uma lógica, ou seja, uma estratégia para poder desenvolver, entender e compreender o raciocínio, a linguagem, o próprio processo do pensamento. Então, Aristóteles é importante também no sentido dessa construção de uma sistematização do saber, certo? Pois bem, a ideia agora aqui é, a partir disso, né, como eu falei, é uma exposição rápida, não tem como esgotar as ideias desses três filósofos, né, rapidamente, assim como eu estou fazendo aqui, mas é só apresentar um panorama geral. E aí eu vou trazer aqui algumas questões sobre cada um deles, né? Então, essa primeira questão aqui é uma questão que trata do Sócrates. Então, a questão diz o seguinte:
tem uma citação, como todas as questões do Enem vão ter uma citação, um texto base, então diz assim: tomemos o exemplo de Sócrates. É precisamente ele quem interpela as pessoas na rua, os jovens no ginásio, perguntando: tu te ocupas de ti? O Deus o encarregou disso, é sua missão, e ele não a abandonará, mesmo no momento em que for ameaçado de morte. Ele é certamente o homem que cuida do cuidado dos outros. Esta é a posição particular do filósofo. Esse é um texto do Foucault, em que ele fala sobre o Sócrates e traz algumas pistas aqui de coisas que são importantes na biografia do Sócrates. Por exemplo, ele vai dizer que o Deus encarregou ele disso, né? De interpelar as pessoas, de perguntar para as pessoas. E encarregou ele como, né? Qual é o contexto? Bem, a história que o Platão conta para a gente do Sócrates é que ele era um homem comum, até que um dia um amigo dele foi ao oráculo de Delfos e perguntou quem era o homem mais sábio da Grécia. E o oráculo responde que esse homem é Sócrates. E aí ele vai falar para o Sócrates acha aquilo curioso, porque ele é uma pessoa normal, e ele vai então procurar alguém mais sábio que ele, mas ele não encontra. E aí, claro, né, a gente pode pensar que ele está só sendo petulante, né? Mas não é só uma questão de falta de modéstia, ele vai fazer uma separação entre sabedoria e conhecimento. E ele vai dizer assim, que ele encontra pessoas que certamente sabem mais coisas que ele, que têm mais conhecimento do que ele. Mas isso não é a mesma coisa que ser sábio, porque a sabedoria implica uma certa humildade de reconhecer o que não se sabe e de estar sempre em busca do conhecimento. E ele não percebia isso nas pessoas. Então ele entende que o Deus que fala pelo oráculo, que é Apolo, por isso que na citação fala aqui, né, o Deus o encarregou disso, ele entende então que Apolo deu uma missão para ele, que é essa missão de levar as pessoas a pensarem por conta própria para entenderem que nenhum ser humano pode ser sábio. A gente só pode amar a sabedoria. Lembra o conceito de filosofia. Filosofia é amor à sabedoria. Então a gente só pode amar a sabedoria. E a gente deve se colocar nessa missão, né? Então ele toma isso como um propósito, mesmo quando ele é ameaçado de morte. Ele é levado a julgamento e condenado à morte, porque teria cometido 2 crimes: negar os deuses da cidade e corromper a juventude, ensinando valores que eram contrários àqueles que prevaleciam ali naquele momento. Mas ele entende que não é corrupção que ele faz, pelo contrário, ele está alertando eles a buscar o conhecimento verdadeiro. Então ele se mantém nisso mesmo com a ameaça de morte. Daí o fragmento, daí tem o enunciado que vai dizer o seguinte: o fragmento evoca o seguinte princípio moral da filosofia socrática presente em sua ação dialógica. Letra A, examinar a própria vida. Letra B, ironizar o seu oponente. Letra C, sofismar com a verdade. Letra D, debater visando a aporia, a resolução de problemas, né, complicados. Ou letra E, desprezar a virtude alheia. Então, pelo que você já percebeu aí, a correta aqui é a letra A, examinar a própria vida. É do Sócrates também aquela frase que diz que uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Então, a gente deve sempre refletir e pensar sobre aquilo que a gente faz, sobre a maneira como a gente se comporta, como a gente age, enfim. A segunda questão aqui é uma questão sobre o Platão. Como eu falei, são só exemplos, tá? Se você procurar, você vai ver que tem inúmeras questões do Enem que já abordaram Platão, Aristóteles, Sócrates, são autores recorrentes. Vale a pena você pegar o livro, dar uma olhadinha, né? E a minha ideia aqui era trazer, né, um pouco dessa visão geral dos 3. Então, a citação é uma citação do texto dele, que é a República. E ele fala o seguinte: se os filósofos não forem reis nas cidades, ou se os que hoje são chamados reis soberanos não forem filósofos genuínos e capazes, e se numa mesma pessoa não coincidirem poder político e filosofia, e não for barrada agora, sob coerção, a caminhada das diversas naturezas que em separado buscam uma dessas 2 metas, não é possível, caro Glauco, que haja para as cidades uma trégua de males, e penso, nem para o gênero humano. É um texto da República, é um personagem que é o Sócrates falando com outro personagem que é o Glauco. E aí tem aqui algumas coisas que são importantes também da filosofia do Platão, né? O enunciado diz: a tese apresentada pressupõe a necessidade do conhecimento verdadeiro para... Então, como eu comentei com vocês, no caso do Platão existe essa ideia de ter um conhecimento verdadeiro e a filosofia se propõe a isso. Isso tem a ver diretamente com essa tese que está bem aqui. Se os filósofos não forem reis... Deixa eu botar diferente. Se os filósofos não forem reis, ou se esses reis soberanos não forem filósofos, né? Filósofos genuínos, né? Como ele vai dizer aqui. Então ele vai trabalhar essa ideia de que é importante essa associação direta. O filósofo deve ser rei e o rei deve ser filósofo. Para quê? O conhecimento verdadeiro serve para quê, então? Né? Então vamos ver as alternativas. Para a superação de entraves ideológicos, para a organização de uma sociedade justa, para a formação de um saber enciclopédico, para a promoção da igualdade dos cidadãos,
ou para a consolidação de uma democracia direta? Bem, o Platão ele era contra a democracia grega, porque ele via ela como corrupta. Não é essa ideia de um saber enciclopédico, né? Ele não está procurando acúmulo de conhecimento. Não é só para superar problemas que tem a ver com a argumentação, mas é sim, né? Podia ficar uma dúvida aqui, mas é sim a letra B, organização de uma sociedade justa. O propósito da República é organizar uma sociedade justa para que a vida, de fato, se estabeleça dentro de uma condição de superação dos problemas, né, da sociedade que a gente vai viver, né, que a gente vai estar, enfim. Então, Platão vai pensar a partir disso dentro da República. E aí, a gente tem aqui a última questão que eu vou trazer para você, que é uma questão sobre o Aristóteles. E aí tem uma citação dele, uma questão voltada para a ética. E aí ele fala o seguinte: ninguém delibera sobre coisas que não podem ser de outro modo, nem sobre as que lhe é impossível fazer. Por conseguinte, como o conhecimento científico envolve demonstração, mas não há demonstração de coisas cujos primeiros princípios são variáveis, pois todas elas poderiam ser diferentemente, e como é impossível deliberar sobre coisas que são por necessidade, a sabedoria prática não pode ser ciência nem arte. Nem ciência, porque aquilo que se pode fazer é capaz de ser diferentemente, nem arte, porque o agir e o produzir são duas espécies diferentes de coisa. Resta, pois, a alternativa de ser ela uma capacidade verdadeira e raciocinada de agir com respeito às coisas que são boas ou más para o homem. É uma citação que lendo assim fica complicada, né, pela forma mesmo como ele escreve, mas você vai ver que não é tão complicado assim na resolução, né? Então ele vai dizer assim: Aristóteles considera a ética como pertencente ao campo do saber prático. Então tem um campo do saber teórico e tem esse outro prático. Nesse sentido, ela difere-se de outros saberes porque é caracterizada como: letra A, conduta definida pela capacidade racional de escolha, capacidade de escolher de acordo com padrões científicos, conhecimento das coisas importantes para a vida do homem, técnica que tem como resultado a produção de boas ações, ou letra E, política estabelecida de acordo com padrões democráticos de deliberação. Então, o Aristóteles também era contra a democracia, assim como o mestre dele. Na ética, ele não vê ela como ciência, né? Até fala aqui, não é ciência. As outras, né, talvez ficasse um pouco confuso aí, mas a gente está aqui na letra A, que é a correta, né? É uma conduta definida pela capacidade racional de escolha. Ou seja, o ser humano é capaz de tomar decisões baseadas no uso da razão. E a virtude é algo que se aprende praticando a virtude. Mas a virtude é algo que se aprende de fato, ou seja, não é uma coisa que nasce com a gente, que seria determinado pela nossa natureza. É algo que de fato se aprende. Então, se aprende praticando, mas se aprende. Então, ele vai entender a ética dentro dessa ideia de um saber prático, justamente por isso, né? É preciso praticar, é preciso vivenciar a ação virtuosa para que a gente se torne virtuoso, né? Essa é a essência aí da discussão que ele vai colocar. Bem, então são 3 questões que eu quis aqui trazer para abordar um pouco dessa reflexão sobre esses 3, que, como eu falei, são os 3 principais filósofos da história da filosofia, né? Também na antiguidade, mas se a gente quiser, de maneira geral, da história da filosofia, não vai ser nenhum grande exagero se a gente falar assim. E a ideia aqui era trazer um pouco disso nesse segundo vídeo dessa semana, com dicas de filosofia no Enem. Eu espero mesmo que ajude você na prova que você vai fazer aí no próximo final de semana. Qualquer dúvida que você tenha, quiser perguntar aí nos comentários, pode perguntar. E é isso. Até mais. Tchau.